de polinômio, né? E função polinomial ou simplesmente polinômio. Então, no caso aqui, esse polinômio ou função polinomial na variável complexa x, lembrando que esse polinômio ele pode ser definido tanto no conjunto dos reais como no conjunto dos números complexos, né? Aí, nesse caso aí, como eu disse, toda função p, né, do complexo nos complexos, então quer dizer que nós podemos ter a parte de números imaginários, porém, na maioria das vezes, né, vamos ter números reais. Então, percebe-se que seria um polinômio mais ou menos nesse formato, que vocês estão observando aí, né? A n, x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, e assim sucessivamente até chegarmos no nosso A0, né? Que esse A0 é como se fosse o nosso termo independente. E esses A's, né? Eles são o quê? Eles são números complexos ou números reais. E esses AN vão ser considerados como se fossem os coeficientes dos polinômios. Então, polinômio, né? Você já deve ter visto mais ou menos como seria essa definição, né? Poli, muitos, esse nômios, né? Seria a parte de monômios, né? Ou seja, são vários monômios que juntando eu vou ter um polinômio. Pronto, nesse caso aqui, ó, essas funções p de x igual a x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, né? Ele não é um polinômio. E nem essa daqui, p de x igual a 2x elevado a 3 mais raiz quadrada de 2x. Não são polinômios, pois em cada um há pelo menos um expoente de variável x que não é um número natural. Como assim? Os expoentes, eles obrigatoriamente têm que ser números naturais. No caso desse primeiro polinômio aqui, esse p de x igual a x ao quadrado mais 1 sobre x elevado ao quadrado, se você for analisar direito, esse expoente aqui não é um número natural. Porque aqui é como se o x ao quadrado, né? Ou melhor dizendo, o x estivesse sendo elevado a menos 2, né? Vocês sabem que pela regra de potenciação, o menos 2, ou melhor dizendo, quando eu tenho um expoente negativo, eu inverto a base, né? Ou seja, então aqui como se fosse 1 sobre x elevado a 2. Então, nesse caso aqui, o expoente ele é negativo. E neste segundo caso aqui, ó, do p de x igual a 2x elevado a 3 mais raiz quadrada de 2x, raiz quadrada de qualquer número, né? Raiz quadrada de 2x, por exemplo, isso aqui é a mesma coisa que 2x elevado a 1 meio. E 1 meio a gente sabe que também não é número natural. Então, para que ele seja considerado polinômio, todos os expoentes devem ser números naturais. Aí vamos falar aqui sobre os elementos de um polinômio. Pronto, aqui nós temos o polinômio P, nesse caso. Não precisa ser chamado P de x ou Q de x, apenas o polinômio P ou o polinômio Q. Esses em azul são o quê? São os coeficientes do polinômio.
As variáveis, né, vocês percebem que estão em preto, tanto faz. Porém, todos eles aqui vão ser os termos, né? Os que estão marcados em laranja, eles são os termos do polinômio, né? Ou seja, é cada monômio que forma o polinômio, eu chamo ele de termo. Então, dos elementos, nós temos os coeficientes, nós temos, claro, os termos, né? E nós vamos ter aqui marcado o nosso termo independente, porque é aquele que não possui uma variável x com ele, né? Então, ele é, vamos dizer, solto, né? Não tem ninguém com ele, então ele é termo independente. Exemplos de polinômios, né? Nós temos esse aqui, né? Polinômio P, que é igual a 5x elevado à quarta, menos 2x à terceira, mais 2i vezes x elevado ao quadrado, né? Ou seja, 2ix ao quadrado, mais raiz quadrada de 5. Essa raiz quadrada de 5 é o nosso termo independente, né? E os coeficientes que nós temos são esses, né? 5 menos 2, 2i e a própria raiz de 5, que ele não deixa de ser um coeficiente, mesmo ele sendo termo independente. No polinômio Q, né? Menos 5, não, menos x elevado a 5, perdão, né? Mais 2x elevado a 3, menos 2 quintos de i. Destrinchando direitinho esse polinômio, você percebe que faltam algumas coisas que estão aqui, ó. Por exemplo, se eu fosse colocar ele na forma, vamos dizer assim, na forma natural do polinômio, menos x à quinta, mais 0x à quarta, mais 2x elevado a 3, mais 0x ao quadrado, mais 0x, menos 2 quintos de i. Então, nesse caso aqui, os coeficientes dele vão ser, então, menos 1, 0, 2, 0, 0 de novo e o menos 2 quintos de i. No polinômio, aqui na letra C, o polinômio Q igual a menos 13 e o polinômio R igual a 5i, né, percebe-se que eles são formados por apenas um número, né? E nesse caso nós temos um polinômio constante, porque vamos pensar o seguinte, independente do número que eu atribuí a x aqui no caso, o resultado sempre vai ser menos 13 ou 5i. Então nós temos aí um polinômio constante. O polinômio identicamente nulo. Esse polinômio identicamente nulo, né, nós temos aí um polinômio P, ele é nulo ou identicamente nulo quando todos os seus coeficientes são iguais a zero. Ou seja, a n menos 1, a n menos 2, até o nosso termo independente também ser igual a zero. Ainda para o polinômio identicamente nulo, vamos aqui a um pequeno exemplo, né? A gente vai calcular os valores dos números a, b e c para que o polinômio seja nulo. Lembrando que para isso ocorrer, todos os coeficientes devem ser iguais a zero, né? Todos os seus coeficientes devem ser nulos. Então, para início de conversa, né? O nosso a, ele tem que ser igual a zero. O menos b, né? Ou menos b mais 3 tem que ser igual a zero. Com isso, menos b menos 3 igual a zero. Então, leva a concluir que o b é igual a menos 3. O nosso próximo, c mais 5i, também deve ser igual a zero. Então, no caso aqui, nós temos o c igual a menos 5i. Aí aqui nós teríamos, então, o b
né? B menos 2 vezes I, menos C tem que ser igual a zero. Só que como nós sabemos aqui o seguinte, que o B é menos 3, é só substituir. Então, como nós temos aqui, ó, B menos 2, né? Menos 3 menos 2 dá menos 5. Por isso que ficou aqui menos 5i menos c igual a zero. Então, o nosso c vai ser, então, de novo, menos 5i. Até aí nada demais. Até porque já estava aqui, a gente já tinha definido antes, né? O coeficiente dos números c e b. E o nosso a, né? Nesse caso, igual a zero. Né? Mais uma vez. Então, para que esse polinômio P seja nulo, né, esses números complexos vão ser 0, né, menos 3 e menos 5i. É só um exemplo de como seria uma questão para que envolvesse, né, a parte de polinômio identicamente nulo. Agora vamos falar aqui sobre o grau do polinômio. Ele tem uma certa importância porque esse grau ele influi também diretamente nas raízes do polinômio. Mas nesse caso, o grau de um polinômio é o maior expoente da variável x entre os termos, né? Ou seja, entre os monômios com um coeficiente diferente de zero. Então, eu só vou contar, né? Dentre os termos cujo coeficiente seja diferente de zero. E o grau vai ser simplesmente o maior expoente que eu encontrar dentro desse polinômio. Né? Ou seja, então se o nosso A, com o coeficiente, é diferente de zero, o grau do polinômio vai ser n, então indicamos aí o grau do polinômio, né? Ou seja, grau de P é igual a n. Aí se nós temos um polinômio constante, o seu grau é zero. Até porque não existe variável em um polinômio constante. E não se define grau de polinômio nulo. Né? Se o polinômio, vamos dizer, aquele lá, como nós temos, né? O polinômio identicamente nulo, ele não tem grau. E o coeficiente do termo que determina o grau de um polinômio, ele é chamado de coeficiente dominante. Pronto, já vamos ver isso aqui. Pronto. Nesse exemplo da letra A, nós temos aqui esse polinômio P igual a 5x elevado à quarta mais 2ix ao quadrado. Ele tem grau 4 porque o valor do maior expoente aqui é 4. Então, se o grau dele é 4, né? E o coeficiente que tem esse grau é esse aqui, ó, o 5. Então, nesse caso aqui, o coeficiente dominante é o 5. Pronto, nesse próximo polinômio aqui, p de x, né, ou seja, ou p simplesmente, é igual a 0x elevado a 3, mais 2x menos 3. Ele vai ter grau 1, por quê? Primeiro, para que eu determine o grau, o coeficiente aqui ele deveria ter sido diferente de zero, como diz lá na definição, né? Pronto, tá aqui o grau, né, do polinômio é o maior expoente da variável x entre os termos com coeficiente diferente de zero. Então aqui, como ele é igual a zero, então eu não vou contar com essa variável x aqui. Eu vou contar com essa. Então, nesse caso aqui, o
polinômio ele tem grau 1, né? Porque o maior expoente de variável x está aqui. E nesse caso, o coeficiente dominante nesse polinômio vai ser o 2, né? Porque o maior grau ele está aqui, o maior grau está aqui, então o coeficiente dominante vai ser aqui também. Na C, polinômio, né, o P igual a menos 3i. 3i ele é um número 100% complexo, né, imaginário. Então, nesse caso, ele vai ser grau zero, um polinômio constante. Então, ele vai ser grau zero. Na D, né, um polinômio P igual a zero, ele não tem grau definido. Lembrando que a gente não define grau para polinômio nulo. Alguma dúvida, alguma pergunta quanto à história dos graus do polinômio ou algum outro assunto que a gente já tenha falado? O grau é sempre o expoente do x, né? Isso, é sempre o maior expoente no x. Ok. Então, vamos continuar aqui. Valor numérico, né? Sendo px, né, um polinômio, né, que eu não vou citar isso, mas sendo um polinômio, né, com variável x, então concluímos que o valor numérico de p para x igual a um número z vai ser igual a p de z igual a você substituir toda a variável pelo número em questão. Exemplo, né, que é mais fácil explicar nessa forma mais prática. Dado o polinômio p de x igual a menos 3x elevado a 3, menos 5x ao quadrado, mais 4x menos 2, aí vamos calcular p de 1, ou p1, né? Então, para isso, a gente vai substituir o x por 1 na expressão onde fornece aqui o polinômio. Lembrando, esse polinômio ele tem grau 3 e o coeficiente dominante dele é o menos 3. Grau 3, porque o maior valor, né, o maior expoente na variável x é esse aqui, o 3, né? E o coeficiente de variável x que tem ele, ó, é o menos 3. Então, fazendo toda a conta, eu vou ter o seguinte. P1, né? Vou fazer menos 3 vezes 1 elevado a 3, menos 5 vezes 1 elevado a 2, mais 4 vezes 1, menos 3. Então, vai ficar simplesmente menos 3, menos 5, mais 4, menos 2, que dá igual a menos 6. Então, observando aí que o P de 1 equivale, né, à soma algébrica dos coeficientes do polinômio. Aí mais um exemplo, né? Dado um polinômio P, né, Px igual a 2x elevado à quarta mais b vezes x elevado à terceira, menos x ao quadrado, mais 3. Encontrar o valor de b, né, vamos encontrar o valor de b, para que p de 2, P2, seja igual a 2i mais 1. Nesse polinômio aqui, vocês podem observar que um polinômio de grau 4 e que o coeficiente dominante vai ser o 2. É o 2, né? Mas indo para a questão em si, a gente tem que encontrar o valor de b para que P2 seja igual a 2i mais 1. Nesse caso, é só a gente pegar o valor de x e substituir por 2. E o valor do P de x, vamos substituir por 2i mais 1.
né? Se a gente substituir aqui, a gente vai ter isso. Né? P de 2 igual a 2 vezes 2 elevado a 4, mais B igual a 2 elevado a 3, menos 2 elevado ao quadrado, mais 3, que vai dar igual a 8B mais 31. E aí, igualando esse P2 aqui a 2i mais 1. Eu poderia ter feito tudo junto. Fazendo isso, eu tenho isso aqui, ó. 8B mais 31 igual a 2i mais 1. 8B é igual a 2i menos 30. Então, B é igual a i menos 15 sobre 4. Então, esse seria o valor, né? B igual a i menos 15 sobre 4. Falando sobre raiz de um polinômio. Um segundo. Falando aqui sobre a raiz de um polinômio. Bom, a raiz de um polinômio é simplesmente os valores, né? Que anulam o valor, vamos dizer assim, né? Ou seja, quando temos um P de Z, né? É igual a zero, então dizemos que esse número é a raiz do polinômio. Exemplo, né? Encontrar aqui o valor de B nesse polinômio para que menos 2i seja a raiz dele. Lembrando que a raiz nesse caso, então eu vou ter que primeiramente, para que seja a raiz, devemos entender que P de menos 2i tem que ser igual a zero. Então, basicamente, é só pegar e substituir, ó. P de menos 2i é igual a 2 vezes menos 2i elevado a 3, menos b vezes menos 2i ao quadrado, mais menos 2i menos 2, isso tem que ser igual a zero, porque a raiz do polinômio é aquele valor de x, aquele valor para x, aonde eu zero todo o resultado. Então aqui ficaria 14i menos 2 mais 4b é igual a zero. 4b é igual a 2 menos 14i. E aí b seria 1 meio menos 7 meios de i. Portanto, né, nós temos aí o valor de b para que menos 2i seja a raiz do polinômio. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, né? Pessoal, pois vamos aqui para a nossa atividade. Indo para a nossa atividade vocês vão encontrar na página 55, questões 1, 2 e 3. Lembrando que esse mesmo material com a atividade eu mando para vocês, né? Aí eu deixo logo a página do livro, caso o que eu tenha mandado aqui não fique bem legível. Então, na primeira questão, vocês vão simplesmente determinar quais dessas expressões aqui são polinômios. E, claro, dar uma justificativa para a resposta. Por exemplo, essa B, ela não é considerada um polinômio. Por quê? Porque nós temos esse expoente aqui, que é 1 meio. Esse expoente aqui ele não é um número natural. Então, daí já mata por dizer que ele não é um polinômio. Só dando um exemplo. Então, vocês têm que observar nos expoentes se eles forem números naturais. Se for número negativo ou número decimal, fracionário, já não é polinômio. Obrigatoriamente são números naturais. Na questão 2, é para determinar
o grau dos polinômios apresentados a seguir, né? Determinar o grau de cada um. Como, por exemplo, nessa primeira aqui, né? Como está um pouquinho difícil de ler, mas aqui é para ser um 7, né? Se não me engano. E aqui é para ser 8, na letra A. Na letra A, eu vou dizer logo que é um polinômio do 8º grau, porque o maior expoente que tem é esse aqui, o 8, né? Então, ele é o grau 8. Em cada um dos polinômios apresentados a seguir, isso na terceira questão, determine o termo independente, o coeficiente dominante e o grau dele, né? Só acrescentando da primeira questão, que aqui é para determinar o grau de cada um dos polinômios. Já aqui na terceira questão, é para você determinar o termo independente. Se não tiver, o termo independente é 0, caso não tenha. O coeficiente dominante. O coeficiente dominante é aquele que está juntamente com a variável do maior expoente, ou seja, a variável que determina o grau desse polinômio. Né? E o grau, como você já sabe, é simplesmente o grau, né? Ou seja, a variável maior, que né, é o expoente de maior valor que você vai encontrar no polinômio. Como, por exemplo, aqui na letra A, né? Na letra A nós temos o seguinte. Na letra A, você observa aqui que o termo independente é 3, mais 3. O coeficiente dominante vai ser, então, o 5. Por quê? Porque o grau dele, ó, é 5, já que o grau é esse aqui, né? No expoente de maior valor na variável x. Certo? Aí vocês vão resolvendo, né? Como sempre, manda lá a atividade lá pelo grupo de matemática. E amanhã a gente corrige ela. Para quem ainda não realizou prova, né, avisa aí que só tem até hoje, meia-noite, para terminar. Que depois disso, sem chance, depois é só recuperação paralela e pronto. Ok, pessoal? Então, é isso. Então é isso aí, só agradecer aí a participação e a presença de vocês. E desejar uma ótima tarde. E até amanhã, pessoal. Valeu, até mais.